Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos à nossa live de hoje. Eu sou o Dr. Thiago Câmara, né? Você já me conhece, sou advogado, professor especialista em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho. E hoje o nosso tema os nossos temas serão 3: racismo, injúria, tá? Focando mais na injúria racial, e Covid-19, certo? Vamos começar aqui falando a respeito da diferenciação que existe entre... Seja muito bem-vinda, Bianca, a nossa live. Sobre a diferença que existe entre racismo e injúria racial, tá? Bom, racismo, gente, é o seguinte: racismo é quando você comete um crime relacionado a um número indeterminado de pessoas que possuem raça ou cor negra, certo? Isso é que é a definição do crime de racismo. Quando você faz uma discriminação relacionada à raça como um todo, tá? A raça negra como um todo, independentemente da raça e da cor que ela tenha, você está cometendo um crime de racismo. Então é um número indeterminado de pessoas que são atingidas a respeito quando se fala a respeito do crime de racismo. Esse crime está previsto na Lei 7.716 de 89. É uma lei que traz vários exemplos a respeito, né, do que seria racismo, como, por exemplo, negar ou obstar emprego em empresa privada, certo? Também negar ou impedir ingresso de aluno em estabelecimento de ensino público ou privado de qualquer grau, certo? Negar atendimento em bares, restaurantes, confeitarias ou locais semelhantes abertos ao público, entre vários outros exemplos que a Lei 7716 fala, tá certo? Essa é uma lei específica, uma lei ordinária, que fala a respeito do crime de racismo. Isso é o conceito de racismo, tá? Todos esses crimes que eu falei têm suas penas correspondentes, né? A injúria racial já é diferente. A injúria racial é quando você se destina a uma pessoa específica. Sejam muito bem-vindas, Fátima, Alain, o Dr. Thales França também, que nós vamos chamar daqui a pouco para conversar, para participar da nossa live aqui juntamente com a gente. Dr. Ellison França também, seja bem-vindo. Então, Érica Ribeiro também, minha querida, seja muito bem-vinda. Então, a injúria racial é quando você dirige especificamente, tá, a sua discriminação a uma pessoa que tem raça ou cor negra, certo? Esse crime está descrito no artigo 140 do Código Penal, né? Mais especificamente no artigo 140, parágrafo 3º, que fala o seguinte: se a injúria consiste na utilização de elementos referentes a raça, cor, etnia, religião, origem ou a condição de pessoa idosa portadora de deficiência, nós temos a pena reclusão de 1 a 3 anos e multa. Então essa é a pena para o crime de injúria racial: reclusão de 1 a 3 anos e mais a multa pecuniária, tá certo? Então essa é a diferença entre o racismo e a injúria. André, Tereza, sejam muito bem-vindos aí à nossa live também. Então, essas são as diferenças existentes entre o racismo e a injúria. O racismo está descrito numa lei específica e é dirigido a um grupo indeterminado de pessoas de raça ou cor negra, e a injúria é determinada a uma pessoa específica, tá, que tenha raça ou cor negra. Então, por exemplo, se eu chego e falo, vamos usar um exemplo aqui bem esdrúxulo, tá, bem chulo, que os pretos são a escória da sociedade, como o presidente da Fundação Palmares disse recentemente, certo?
Sérgio Camargo. Aí está configurado um crime de racismo, porque eu estou me referindo à raça em sentido geral, tá? Quando eu chamo a raça negra, as pessoas que têm cor negra de vagabundos, eu estou me referindo à raça em sentido geral. Então eu estou cometendo racismo, tá certo? Então é bom que não se confunda racismo com injúria racial, tá certo? Injúria racial já é diferente, é quando eu chego com uma pessoa negra e diz, você é, outro exemplo chulo que eu vou utilizar, você é uma pessoa inferior a mim porque eu sou branco e você é negra ou negra, certo? Eu sou melhor do que você, eu tenho que ter as melhores condições, você não tem que ter nada, enfim, são esses exemplos absurdos que são totalmente inconstitucionais, tá? Totalmente ilegais, que vão determinar o que seria injúria racial, tá certo? Minha querida Renata Martins, seja muito bem-vinda também à nossa live, tá certo? Eu vou pedir agora a participação, que o Dr. Thales França ele faça a sua solicitação, deixa eu ver até aqui se ele fez, para que ele possa participar da nossa live conosco aqui. Ele já está online. Vamos esperar que ele entre aqui para participar conosco. Boa noite, doutor Thales. Boa noite. E aí, tá me ouvindo bem? Tá por vir perfeito. A imagem, a áudio, tá tudo certo. Beleza. Boa noite, pessoal. Tá falando considerações a respeito dos nossos temas de hoje aí. Isso. Eu vi que tu fizeste um comparativo já, né? Isso. Antes de começar a falar, a gente tem que tratar, eu fiz aqui um paralelo, né? Desde o início, né? Nós tivemos, desde o início, nossa colônia foi de exploração, não foi uma colônia de povoamento. Então já começou por aí. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que eles tentaram escravizar os índios. Aí não deu certo. Aí, como a mão de obra dos índios era difícil para o trabalho pesado, eles foram atrás dos negros, né? Na África começaram a fazer o tráfico negreiro. Aí começou daí, né? Aí os negros começou aquele dilema, né? De totalmente obrigar o negro ao trabalho forçado, né? Aí eles trabalharam, aí veio a primeira lei, né? A lei Eusébio de Queiroz, em 1850. 1850. O que dizia essa lei? Ela pôs fim ao tráfico de escravos transportados por navios. Essa aí foi a primeira lei, 1850. Depois da Eusébio de Queiroz, veio a lei do ventre livre, 1871. Que as crianças nascidas, elas eram livres, nascidas de escravas. Essa foi a segunda lei. Aí passou mais um tempo, Lei dos Sexagenários, 1885. 1885. Libertou os escravos de mais de 65 anos. Aí passou mais 3 anos, e a Lei Áurea. A Lei Áurea pôs fim totalmente à escravatura, né? Aboliu a escravatura, assinado pela Princesa Isabel. Aí a gente tem um contexto, todo um contexto. Essa é a origem de tudo. Porque nós não tivemos uma colônia de povoamento. Nossa colônia foi de exploração. O Brasil não foi descoberto. A gente tem que falar isso. O Brasil, ele foi colonizado. E os primeiros habitantes dessa terra foram os índios. Os índios, eles foram praticamente dizimados, porque eles eram os donos da terra. E porque eles não se deram para o trabalho, foram atrás de outra mão de obra, a mão de obra escrava. E aí começou a origem de tudo isso, né? Aí, com a libertação, com a Lei Áurea, não acabou os problemas por aí. Por quê? Porque os escravos, eles estavam livres, mas eles não tinham um ofício, eles não tinham estudo para se inserir no mercado. Então, aí começou um outro tipo de escravidão, né? A escravidão
mediante pagamento, mediante salário, né? E aí eles foram trabalhar nas casas dos brancos, sendo trabalhando trabalhos domésticos diversos. E aí foi evoluindo, evoluindo. Como é que está a situação hoje? Como é que está a situação hoje? Continua escravidão mediante pagamento. Os negros, eles têm pouco acesso a universidades, têm pouco acesso a terminar o ensino médio. Com certeza, dentro de uma empresa, são os que ganham menos. Então, a discriminação, ela começa por aí, né? Aí chega nesse parâmetro que está hoje. Só que nossa discriminação racial é diferente dos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos já foi totalmente diverso. Foi uma colônia de povoamento, né? E lá foi separado nesse tempo. As pessoas brancas, desde o início, os negros também teve esse problema de escravidão, mas foi muito mais rápido, mais curto do que no Brasil. O Brasil foi um dos últimos da América Latina. Só em 1888, quando toda a Europa já tinha abolido a escravidão, e a maioria da América Latina também. Então o Brasil demorou, como tudo aqui demora, né? Sim. E lá nos Estados Unidos, essa discriminação é muito mais forte, porque até hoje lá tem, tem bairros de negros e bairros de branco, até hoje. Se prega essa cultura lá é muito mais forte do que aqui no Brasil. Não dizendo que não existe aqui no Brasil. Aqui no Brasil é um outro tipo de discriminação, tipo mediante salário, os salários mais baixos. Os negros, pode pegar a população carcerária, a maioria são de negros, né? Então, é um outro tipo de discriminação. Lá é uma coisa mesmo bem... como é que se diz lá? É bem mais explícito. Aqui é um pouco assim velado. A discriminação é velada. Tem gente que até pensa que não existe, mas existe. Existe, bastante. Vamos abordar um fato que aconteceu essa semana, ou semana passada. A questão daquele menino que foi colocado no elevador pela Miguel. Pela patrão, né? A patroa lá da doméstica. Bom, praticamente aquilo dali é um ato de discriminação. Será que se fosse um branquinho, de cabelos louros, olhos verdes... Da patroa. Se fosse um branquinho de olhos verdes, cabelo loiro, lisinho, ela não ia... Um menino no elevador, ela ia deixar ele sozinho lá no elevador? Dificilmente. Então, foi um ato também de racismo, de discriminação, com certeza. Além de que, entrando nessa seara, a gente não é nem nosso caso hoje aqui, né? O delegado está conduzindo mal o inquérito, o início de inquérito, porque, de antemão, a multa, a estreante que ele determinou foi baixíssima, 20 mil para uma vida, baixíssima. O mínimo tinha que ser arbitrado uns 100 mil reais, o mínimo. E ainda tem mais, ele chegou logo dizendo que a questão era de culpa, não era de dolo. Como é que não é de dolo, gente? Quem entende minimamente de direito vai ver que aquilo ali foi um dolo eventual, que ela assumiu o risco de produzir aquele resultado. Um absurdo, né? E, por cima disso tudo, um ato de discriminação, que é o nosso tema central hoje, com certeza um ato de discriminação racial também, né? E nossa sociedade, que nem eu falei antes, a gente vela essas situações, né? A gente mascara, a gente não vem à tona. Outra situação, não existe nenhuma pessoa no Brasil 100% pura, né? Não existe. Nós somos frutos de uma miscigenação, de uma mistura entre brancos, índios e mulatos, negros.
Nós somos frutos disso, gente. Não dá para dizer a pessoa só porque tem uma tonalidade mais clara se intitula branco. Não é branco. No Brasil não tem nenhum branco. Isso aí é uma coisa que colocam na cabeça. Tipo, eu me considero pardo, porque meus avós paternos, não, avós parte de mãe, meu avô era descendente de português. E minha avó e minha bisavó, parte de pai, são descendentes de índios. Então, com essa mistura, eu me considero pardo, entendeu? Mas a gente faz essas confusões aqui no Brasil, né? A gente confunde as coisas. Mas a questão central, a morte daquele cidadão, culminou toda esse debate, essa situação hoje. É importante debater, mas é importante assegurar políticas públicas que insiram realmente o negro na sociedade. Nós estamos com um presidente que é totalmente contra a distribuição de renda. Ele privilegia os grandes empresários. Chegou até a falar que salvar uma pequena empresa é perder dinheiro. Isso é um absurdo. Isso é um ato de discriminação. É um ato de discriminação. Né? E nós não podemos aceitar isso. A gente discutiu a questão do racismo, essa questão é muito ampla. É muito ampla. Olha o tanto de coisa que eu já falei aqui. É muito ampla. E é um momento oportuno para a gente estar aqui debatendo. A sociedade tem que se manifestar. Nós não podemos ir às ruas nos manifestar, mas nós podemos estar nas redes nos manifestando. É o que nós estamos fazendo aqui, o que nós estamos tentando fazer. E tem mais pessoas na nossa sociedade, a sociedade pensante, os acadêmicos, os mestres, têm que se manifestarem. Tem tanta gente boa, tanta gente preparada, que está aí para assumir a vida pública e não assume, só fica lá na academia, bradando. Eu acho que esses homens bons, né? Que significava homens bons no passado? Os homens bons que iam para a política. O que eram homens bons no passado? Os homens bons eram aqueles engenheiros, advogados, médicos, aquelas pessoas que não precisavam do cunho financeiro. Então, eles não iam para a política pelo cunho financeiro, eles iam para a política para melhorar a política, para ajudar as pessoas. Eu acho que é isso que está faltando hoje. As pessoas ingressam na política para melhorar a vida individual, não querem melhorar a vida das pessoas. Isso é uma confusão muito grande, porque política não é isso. Política é isso, é o bem comum de todos. E a gente confunde muito essas coisas. A gente confunde as questões do racismo, da injúria, confunde tudo, entendeu? Eles distorcem, a sociedade organizada distorce as situações, e a gente não pode distorcer nada. A gente tem que falar, tem que se manifestar, a gente tem que ajudar as pessoas. A gente não pode se conformar, eu estou bem, eu tenho meu salário, eu tenho reserva, eu estou bem. Não, eu tenho que ajudar as pessoas. Tem gente que não tem nem o que comer. Tem gente que está sofrendo nas ruas. Isso é um ato de discriminação, quando você não olha para o seu próximo, que está na rua. Independente de negro, de cor, de raça, é um irmão. Todos nós somos irmãos. Né? Não é isso? Então, a gente tem que ajudar as pessoas. E as pessoas têm que mudar esse conceito, tem que entrar na política, tem que voltar ao início. Tem que voltar aos homens bons e ir para a política. Então, muitas pessoas, muitos pensadores, doutores, que estão aí nas faculdades, né, nas academias, eles têm que vir para a vida pública para poder ajudar mais as pessoas. Eles não podem ter medo nem raiva da política. A política é uma coisa boa. Os homens que distorcem a política. A política foi feita para melhorar a sociedade. Com certeza. Mas, com o tempo, eles foram... né, do conceito de política, né? É a arte de bem governar o povo, né? Isso é o conceito real da política. Exato. Exatamente. Então, a discriminação se dá nesse ponto central. Por quê?
porque nós não temos educação, a maioria não tem acesso à educação. Esse é o grande mote e a grande questão do nosso século, porque enquanto a gente não aumentar os índices de acesso às pessoas às universidades, acesso às pessoas às escolas, ao ensino, a gente não vai melhorar a sociedade. A sociedade melhora com educação. O nosso problema de racismo, dessa questão dos homens bons que saíram da política, agora está entrando só gente para se apropriar da política, é falta de educação. Porque se o povo fosse esclarecido, eles não estavam aí deitando e rolando, entendeu? Eles criaram, tipo assim, a política não é para mim, a política é só para os ladrões. Isso é errado. A política é para os homens bons. É comum, né? Esse pensamento. Exatamente, a política é para os homens bons. E isso a gente tem que ter noção disso. E tem que incentivar as pessoas a entrar na política. Porque a política é uma coisa boa. Os homens que distorceram um pouco. Essa questão racial é falta de educação. A discriminação é falta de educação. Porque se nós tivéssemos um povo esclarecido, a gente não estava tendo que estar falando essas coisas em pleno século XXI, à beira do século XXII. Né? Não era para estar falando sobre isso, era para estar, o nosso nível de discussão era para ser outro. Né? Era para ser um nível bem mais lá em cima. Né? Mas hoje a gente ainda discute saneamento básico, que a população não tem. A gente discute falta de creches aqui em São Luís. A gente discute a questão do acesso às universidades. A política de cotas. A política de cotas é uma reparação, gente. Mas tem gente que não percebe isso, que fica falando, agora vai ser fácil, qualquer um pode entrar. Mas o povo brasileiro deve a essas pessoas que vêm sendo discriminadas. Olha lá, desde quando eu falei, desde o início da colonização, desde 1800 e cacetada, até hoje, eles ainda não foram inseridos na sociedade. Eles estão aí patinando, estão à margem da sociedade, são marginalizados. Essa questão das cotas aí, Thales, é interessante você falar, porque, como já foi dito aqui no comentário aqui na nossa live, é o racismo estrutural, né, que a gente fala. Ou seja, para quem não sabe, racismo estrutural é o racismo que faz com que pessoas que sejam de outra raça, por exemplo, na prática, pessoas brancas, sejam consideradas superiores às negras em vários aspectos da sociedade. Né? Educação, saúde, oportunidade de empregos, oportunidade de entrar numa faculdade, uma escola básica. Eu não preciso nem ir muito longe. Na educação primária, educação fundamental que a pessoa tem que ter. A gente não precisa ir muito longe falar do ensino superior. O ensino superior também, mas a escola básica. Né? Então, o racismo estrutural é isso. Não se dá essa oportunidade desigual às pessoas. E como você falou, isso vem desde a época da colonização. Né? Vem essa política escravocrata que nós temos. Muita resistência que nós tínhamos, porque nós chegamos a ter, depois que nós somos colônia, nós chegamos a ter o período do Império, de 1822 até 1889, né, que foi a proclamação da República, um período em que se clamava muito pela abolição da escravatura, mas se não tinha abolição porque os grandes senhores de terra não queriam. Porque eles achavam que o que sustentava o país era a mão de obra escrava. Escravo é que sustentava o país, ou seja, eles não queriam trabalhar e botavam outras pessoas sem pagar nada, com condições absolutamente adversas e aplicando castigo do que eles achavam errado, né? Para poder desempenhar funções que eles poderiam desempenhar. Né? O trabalho braçal era feito só pelo negro. Por que o branco não poderia fazer? Né? O indígena também, como você falou, que não desempenhava o trabalho, é considerado preguiçoso porque ele não fazia o trabalho que o negro quis fazer. Então, se o indígena não fez, porque teve resistência, a gente sabe que ao longo da história brasileira tiveram muitas resistências indígenas, e indígenas foram muito mais resistentes, não que os negros não fossem, mas muito mais resistentes à escravidão do que os negros a princípio, certo? O que faz com que nós tenhamos uma discriminação racial muito grande no nosso país
por conta dessas essas diferenças sociais que nós tínhamos. Essas legislações que você falou aí, só para dar um exemplo delas, para a gente não se alongar muito. A lei do sexagenários, melhor dizendo. Essa lei do sexagenário dizia o quê? Que quem tivesse 60 anos ou mais que teria liberdade. 65 anos. Isso. Ok, 65 anos. 65 anos ou mais era considerado livre. Qual era o meio que chegava a 65 anos? Nenhum. Que estão nos assistindo, doutor Thales aqui. Pô. Ou um ou dois. Pois eram raríssimos, a gente contava no dedo, às vezes, de uma mão só. Quase que chegava a 65 anos. Essa é uma lei igualitária para todos? Não é, pô. Entendeu? Esse é o problema. A questão que se debate hoje, a questão da meritocracia. A gente pode falar em meritocracia no Brasil? Não pode. Por todos esses motivos que eu já elenquei no início da live. É um absurdo. Nós temos que fazer as reparações devidas a esse povo que foi escravizado desde 1800 para cá e continua sendo escravizado. Por quê? Porque são os que não têm acesso à educação, são os que estão, na maioria, estão encarcerados, a maioria é negro, 60% é negro. Os que ganham menos de um salário mínimo, a maioria são negros. Então, nós devemos uma reparação e urgente. Agora, nós não. Uma parte da sociedade elegeu esse presidente, que é um cara que ele é contra tudo isso. Todo tipo de igualdade, ele é contra. Entendeu? Todo tipo... um ato de discriminação que ele fez essa semana. Ele alongou o auxílio mais 2 meses. Mas só que ele vai dar só a metade do valor, R$300. O que se faz com R$300, meu amigo? Quem está passando fome, o que faz com R$300? Hein? Eu acho que não dá para comer. Dá para comer só um dia, eu acho. Não dá mais 2 dias no máximo. É um absurdo. Isso é um ato de discriminação, porque eles acham que eles estão dando dinheiro para a população. É um favor que eles estão fazendo para a população. Isso é um absurdo. Como a gente sabe, as pessoas... eram 200 reais, né? As pessoas não estão indo para o trabalho, não é porque elas não querem, é porque elas não podem ir trabalhar, não podem exercer o seu ofício, né? Por causa do coronavírus. Está matando milhares, nós estamos com quase 40 mil pessoas mortas. Quase 40 mil homens, muita gente. E o presidente não fala nada, não está nem aí para as pessoas que estão morrendo, ele quer para as pessoas voltarem ao trabalho. Isso é um ato de discriminação também. É um ato de covardia, né? É um absurdo. Né? Então, nós não podemos falar sobre meritocracia no Brasil. Essa é uma questão que a gente não pode falar. Enquanto não fizer essa reparação, a gente não pode falar em meritocracia. E esse governo fala direto em meritocracia. É um absurdo. Outro ato de discriminação, ele queria fazer porque queria fazer o Enem. Outro absurdo. Quando tem milhares de pessoas que não têm acesso à internet no interior do Maranhão, não tem computador em casa, não estão tendo aula, e aí como é que essas pessoas, como é que ia ser o desempenho no Enem? Como é que ia ser o desempenho no Enem? Não ia ter desempenho, só ia passar a elite branca, privilegiada, abastada, que tem acesso à informática, tem acesso a computadores de última geração, né? Então, a gente vê essa questão é estrutural, é uma questão, o racismo é uma questão polêmica, porque ele não é de hoje, ele não surgiu hoje, ele vem desde a nossa colonização, e nossa colonização é de exploração. Então, nós temos que debater, mas nós temos que assegurar o direito dessas pessoas que sofrem geração a geração, e sem gritar, sofrem. Né? A questão daquele menino que morreu em casa, com uma bala perdida, estava dentro de casa, negro, né?
O caso vai estar sendo apurado, sabe como é que está sendo apurado? Já disseram que o inquérito que a balística lá é inconclusiva. Ô, absurdo! Como é que pode ter uma balística inconclusiva? Eu sou físico, eu entendo um pouco desse negócio de balística. Isso aí é um absurdo, o laudo é inconclusivo. Laudo tem que ser conclusivo. Ou dizer que a polícia foi o disparo da polícia ou foi de outro, mas tem que ter uma conclusão. Não pode ter laudo inconclusivo. Isso aí é um ato de discriminação. Né? É um ato de discriminação. Pô, eu acho sim que a gente conseguiu falar, né? Chegar no ponto. Né? A gente já está com... Faltam 29 minutos, doutor. Pelo que estou contando aqui, faltam 29. Começou às 10h20, 10h21. Então, essas questões... tem outras questões, né? Eles estão falando aqui. Né? Tem muita gente falando aqui. Só para finalizar essa questão do racismo, doutor, para a gente poder passar para a Covid, que senão a gente não vai fechar o tempo aqui, é a questão das cotas, como o senhor falou. Né? Porque, assim, muita gente diz, mas a cota é uma coisa... Fazer um adendo, um comentário aqui que o Tobias fez, né? Diga. Ele fala que agora, cota, né? Cota, para mim, nada mais é do que a falência da educação pública. Certo. Ele fala que é a falência da educação pública, que nunca houve cota. Né? Enquanto houver cota, a cobrança na qualidade de ensino público não será tão cobrado. Não, a questão das cotas, o problema das cotas é o seguinte, as cotas, eles tinham que colocar uma lei, por exemplo, até 20 anos, até 30 anos, e acabar, entendeu? Porque tem que ter um fim, tu não pode fazer cotas ad eterno. Esse é o problema das cotas, Tobias, no meu ponto de vista. O problema é que não deram uma delimitação para a questão das cotas. Né? Assim, tipo, a legislação não tem um prazo para findar. E tem que fazer a reparação. 10 anos eu acho pouco. Eu acho que, no meu modo de ver, deveria ser uns 30 anos para fazer essa reparação. O que eu queria falar... E melhorar a qualidade do ensino. Melhorar a qualidade do ensino, com certeza. E o acesso ao ensino também. Isso. Porque o que eu queria falar, só para a gente finalizar aqui rapidinho, é que muita gente fala assim, mas a cota não seria necessária se não era para ser utilizada por a questão da educação brasileira, né? Que a educação brasileira deveria ser melhor. Sim, mas se a educação brasileira, o ensino básico, o ensino fundamental, ele fosse melhor, nós não temos a qualidade, não é só setor público não, particular também, tá? Mas isso é mais agravado no público. A gente não tem políticas que sejam efetivamente voltadas para que a educação do país melhore, né? Principalmente com as classes menos favorecidas, tanto economicamente falando, quanto na questão de cor. Né? Nós não temos. Então, enquanto nós não tivermos isso, como o senhor falou, é como se fosse uma espécie de reparação. Né? Mas o ideal não é isso. O ideal é que nós tenhamos a educação realmente para todos, como a nossa Constituição fala, garantida para todos, um ensino de qualidade para que as pessoas possam reivindicar os direitos e saibam, né, quais são os seus deveres também. Esse é que é o ideal. A cota existe enquanto isso não acontece. E vai demorar bastante para acontecer pelo que a gente analisa por aí, pelo que a gente está vendo. Certo? Só isso que eu queria falar a respeito dessa questão. Pois é. Aí, a gente falasse agora sobre... Vai falar sobre o Covid agora? Isso. Pode falar aí. Comece aí. Entrar aqui. Bom, muito se fala a respeito dessa questão. Isolamento funciona, isolamento não funciona, quarentena funciona ou não, aglomeração. Bom, é mais do que provado, gente. Todos vocês que estão assistindo aqui, independentemente de questão de ideologia ou não, se é de esquerda, direita ou centro, independentemente disso, isso é provado cientificamente. Entendeu? Isolamento social é fundamental para que nós possamos controlar e por meio das vacinas, que graças a Deus estão sendo feitas aí, né? Mas que ainda não foram comercializadas, porque isso demanda um tempo. Se mostra a política eficaz para se controlar e com as vacinas posteriormente tentar erradicar, ou pelo menos tentar chegar próximo do zero da contaminação pela Covid-19.
nós temos vários exemplos que na prática comprovam que o isolamento social funciona e que a aglomeração faz aumentar a disseminação do vírus ou não. Né? Hoje, alguns especialistas estavam falando no Jornal Nacional que existem 3 grupos, né? Os pré-sintomáticos, os sintomáticos e os assintomáticos. Né? Os pré-sintomáticos são aqueles que têm a doença, mas ainda não manifestaram. Os sintomáticos que já têm a doença manifestada, né, em grau leve ou grave. E os assintomáticos que têm a doença, mas não sentem os sintomas. Os pré-sintomáticos, de acordo com o especialista diz, são a categoria mais perigosa. Por quê? Porque você tem a doença, ainda não manifestou, vai manifestar, mas mesmo não manifestando, como você já tem um vírus no organismo, você pode passar para a pessoa, certo? Principalmente por meio das mãos, a principal forma de contato, essa aqui, certo? Essa aqui também é uma forma de contato? Também é. O nariz também é, a boca, certo? Mas a principal forma de contaminação que o especialista diz são as mãos. Então, quase que a gente já vê que deram certo, que já saíram recentemente. Da Nova Zelândia, por exemplo, a primeira-ministra ela fez uma política de 82 dias, deixa eu ver quanto tempo nós temos aqui, de 82 dias de lockdown. Ela fechou por mais de um mês os estabelecimentos não essenciais, né, as atividades não essenciais, para poder se controlar. Não erradicar, porque ainda não se tem ainda com erradicado. Não se pode dizer que está erradicado. Então, vai demorar um pouco para se dizer isso, que está erradicado. Até porque precisam existir vacinas e comprovar que a vacina realmente funciona para que se possa dizer que está erradicado. Isso deu resultado. Estou concluindo, doutor, o senhor já fala já. Isso deu resultado. Fez com que a pandemia se estabilizasse um pouquinho na Nova Zelândia. Entendeu? Ela continua fechando as fronteiras, né, para evitar que as pessoas de outros países venham e continue essa disseminação. E a França fez um modelo parecido, né? O Macron, durante pouco mais de um mês também, ele fez essa mesma medida e a França já está conseguindo estabilizar. São só alguns exemplos. Não. Então, isso é prova de que o isolamento social realmente é o caminho correto e cientificamente comprovado para se tentar controlar essa disseminação da Covid. Pode falar, doutor. Eu queria falar aqui que o Tobias está falando, que lá no Paraguai teve um isolamento semelhante ao nosso, e só tem 20 mortos. Né? A questão educacional, mais uma educação e cultura. É o que a gente está falando aqui direto, desde o início da live eu falo, a questão da educação é fundamental. O Brasil só vai melhorar, sair de país emergente, melhorar a situação de todos, quando melhorar o nível de educação, o acesso à educação, o acesso à pré-escola, às creches, para as mães poderem trabalhar, é fundamental. A questão, relacionando, só mudando aqui de viés, relacionando a questão do racismo à Covid-19, mais uma vez, os negros estão no grupo de vulnerabilidade, porque são os que moram na rua, tem são como é que se diz, mendigo, moram em favelas, um aglomerado com 10, 12 pessoas num cômodo. Então, os negros também estão no grupo de vulnerabilidade. Né? Com certeza, eles estão sofrendo também preconceito, diversos. Né? Estão sofrendo, porque lá no Rio de Janeiro, a polícia está invadindo, está dando tiro. Agora, em plena pandemia, esse absurdo, né? Parece que teve até uma ação no STF que o ministro lá determinou fim das operações na pandemia. Isso foi uma decisão acertada. Porque como é que pode invadir um morro, invadir favela, sair dando tiro e matando pessoas em plena pandemia? É um ato de discriminação. Será que lá no Leblon, lá no Flamengo, lá eles vão agir dessa maneira? Eu duvido. Então, isso é um ato de discriminação também. Com certeza. Essa questão da educação, doutor, que o senhor falou, teve um caso recente, foi no Rio de Janeiro, não recordo agora a cidade, que um empresário xingou de tudo quanto foi nome. Né? Palavras de baixo calão, melhor especificando, de palavras de baixo calão, o policial. Era um condomínio de luxo, né? O cara milionário, e ele, da porta da casa dele, falando várias palavras de baixo calão para o policial, ligando, pelo que eu entendi, para o secretário de segurança do município do estado, acredito que seja do estado,
falando a conduta que o policial estava tendo e o policial simplesmente parado na calçada. Se fosse numa favela, ele ia esperar na calçada, escutar todo tipo de paragem de baixo escalão, a pessoa ter tempo de ligar para quem quisesse, não ia, pô. Né? Essa é a questão. A questão do espancamento daquela médica. Aquela médica que vamos aqui colocar o direito. Ela estava querendo descansar, porque ela dá plantão. Só que ela agiu erradamente por meio desproporcionais, ela danificou o carro do cidadão. Qual seria o meio correto? O meio correto seria ela registrar uma ocorrência, ligar para o 190, para a polícia se dirigir imediatamente para lá, ou então ela mesma ia na guarnição, ia junto com a polícia para lá. Ela pegou um meio desproporcional, né? Usou força desproporcional, danificou o carro do cidadão. O cidadão reagiu também de forma desproporcional. Pegou, espancou de várias maneiras, ela só não perdeu sua vida porque teve um vizinho que interviu. As duas condutas erradas. Agora vai ser aberto o inquérito e eles vão responder os dois. Os dois vão responder. As duas condutas erradas. A gente não pode incentivar, a gente não pode reprimir a violência com mais violência. Não pode fazer isso. Com certeza, meio verdade. Falando do direito também, agora voltando ao caso do menino Sérgio, né? Nós temos um racismo aí, não tecnicamente falando, mas do ponto de vista cultural, né? Do ponto de vista do ideal das pessoas. Porque tecnicamente é homicídio, né? Não seria racismo. Mas nós temos um racismo caracterizado aí, no caso do menino, com certeza. Entendeu? Você deixar uma criança de 5 anos, principalmente negra, né? No elevador, sozinha, para ela ir onde ela quiser, apertar quantos botões quiser do elevador e sair, e depois abrir uma porta que seria de segurança, e depois cair de 9 andares, porque não tinha proteção, a tela de proteção para variar, né? Como em muitos lugares do Brasil a gente vê, em vários condomínios, não só em condomínios, mas em lugares de sentido geral, que não tem a proteção adequada, né? Então, a questão do racismo pelo seguinte sentido, de que ela não tem um sentimento de muito apreço, que não tinha um sentimento muito grande de apreço pela criança, pelo fato da cor da pele, com certeza. Com certeza, porque não vai falar, mas essa é a questão, entendeu? Porque ela conduziu ele ao elevador, apertou a tecla lá e deixou o menino sozinho. Será que se fosse um lourinho de olhos verdes, ela ia fazer isso? Pois é. Será que ela ia fazer isso? Você falou que, do meu ponto de vista, foi errado, que porque ela aconselhou o menino a não descer e não apertar no botão além do que ela apertou. Pô, uma criança, mesmo independente de ser negro ou não, uma criança de 5 anos, ela não vai ter esse raciocínio para saber se ela tem que apertar ou deixar de apertar o botão. Ela quer sair daquele lugar, e no caso dele, quer encontrar a mãe dele, pô, que foi sair para passear com o cachorro da patroa. Pela questão da pedagogia, né, Vygotsky, né, ele fala que tem as fases, né? Piaget tem as fases de 0 a 2 anos, de 2 a 4 anos, de 4 a 6. Aí que está sendo formada personalidade. Né? Piaget já disse isso. Aí está sendo formada a personalidade, ainda está sendo formado a consciência, o raciocínio. Como é que ela foi totalmente descuidada e ela assume, no meu ponto de vista, o risco de produzir aquele resultado. Aquilo dali é um dolo eventual. Aquilo ali não é uma culpa consciente, que nem o delegado falou. É um absurdo. Negligência com o que aconteceu aí? Não vejo negligência aí. Não tem mesmo resultado. Ó, a partir do momento que eu deixo meu filho, dá um exemplo, eu deixo meu filho nos teus cuidados, tu tem a responsabilidade objetiva com aquela criança. Tua responsabilidade não é subjetiva, é objetiva. A lei diz isso, não sou eu que estou falando. A lei fala isso. Então, tu tem o dever de cuidado. Tu tem que me devolver aquela criança do jeito que eu te entreguei.
né? Isso. Então, para mim, ela assume o risco de produzir esse resultado, que é o resultado morte, o pior resultado possível. Naquele desvinde, foi o pior resultado possível. O resultado morte é um resultado que ninguém espera. Como é que não está se sentindo essa mãe? Como é que ela não está se sentindo que ela é pobre, ela é negra? Como é que ela não tem dinheiro para pagar advogado? E a gente sabe como é que funciona a questão da defensoria. Até o acesso à defensoria é dificultoso. A pessoa Com tem que certeza. agendar para poder ter um atendimento. A pessoa liga, agenda, E é aí demorado às esse vezes atendimento espera, acontecer. às vezes espera um mês para ser atendida. Então, isso é um ato de discriminação. Também é um ato É, de discriminação. E a com questão, certeza. a questão da tipificação, voltando aqui ao início, do racismo para injúria, né? Injúria racial, né? O Sim. pessoal confunde muito. Aí a pessoa diz, foi um ato de racismo, mas na verdade configurou o 140 do CP, né? Injúria. Aí Injurar. geralmente vai para o juizado criminal, e lá no juizado criminal é feita uma composição, né? E lá na composição, a pessoa não vai pagar com pecúnia, vai pagar com prestação de serviços comunitários, né? Vai pagar com doação de cestas básicas, e é isso que acontece. E a outra pessoa sai achando que não foi reparada, que não teve reparação, mas pelo fruto da ignorância da lei, porque ela desconhece o que é realmente racismo, que está tipificado lá na lei 7.716 de 89, lá no artigo 20, que fala Sim. praticar, induzir ou incitar a discriminação, o preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Então, tipificou aqui, aí sim, é crime contra a raça. Se for só insultos, aí injúria, artigo 140 do Código Penal. Código Penal. Exatamente. É só para a gente começar a encerrar aqui a nossa live. Essa questão do homicídio, para quem não é da área, só para a gente especificar rapidinho. Para quem não é área do direito, o que a gente aprende? Qual a diferença de dolo eventual para culpa? De um jeito bastante simplificado, tá? Na culpa, você comete um crime, mas você sabe que aquele resultado pode acontecer, mas você não quer que aquele resultado aconteça. Né? Que pode ser, né, por negligência, imprudência ou imperícia. Por negligência, imprudência e perícia. Exato. Um desses três. Está falhando lá o. No dolo eventual, já acontece o contrário. No dolo eventual, você sabe que aquele resultado vai acontecer, mas para você tanto faz. Para você tanto faz. Se produzir, tudo bem. Se não produzir... A questão Esse da culpa eventual, tá? A questão da culpa que tem imprudência, imperícia e negligência. A questão Isso. do dolo eventual, ele não queria aquele resultado, mas ele assume o risco de produzir. Isso é Isso. dolo eventual. Eu só estou dando uma pincelada porque na hora que o doutor estava falando, falhou. A internet estava falhando. Mas eu falei sim, é porque aí deve ter falhado, mas... Não, eu estou só falando para só reafirmar o que você falou. Tá ok. Pois é. Pois é. Eu acho assim. Doutor, acho que para a gente concluir aqui, vamos falar a respeito do George Floyd rapidinho. Umas considerações que o doutor queira falar aí. Nós estamos a 11 minutos ainda faltando. Se eu tenho a falar a respeito do caso do George Floyd aí, suas considerações, só para a gente não deixar passar. Vou finalizar aqui já, né, que eu acho que a gente conseguiu chegar no cerne da questão. Falamos aqui, fiz um marco histórico da questão aqui no Brasil, que é mais interessante para a gente, né? Apesar de que os nossos noticiários todo dia só passam Estados Unidos, mas a gente tem que falar do nosso Brasil, né? Que nós vivemos no Brasil. Então eu fiz um marco histórico da questão da discriminação racial. A questão dele lá, é que nem eu te falei, o racismo lá é diferente do nosso. O racismo de lá é bem mais forte, é bem mais perceptível, não é velado. Lá um cidadão branco chega lá num comércio e aí chegou um policial, não tem nada. Agora, se é um negro que está lá no comércio comprando qualquer coisa e chega um policial, ele já fica logo, ele perde logo a razão, ele fica logo preocupado, nervoso, porque lá qualquer coisa eles estão pegando e enquadrando o negro.
estão enquadrando sem nenhum motivo, só pelo simples motivo dele ser negro. E lá aqui, a questão do nosso aqui não. O nosso é velado, e lá não. Lá é explícito, é aberto, a questão do racismo. A questão do policial, claro que, falando de direito, ele usou um meio desproporcional de força, meio inadequado. Eu tenho certeza que ele não foi treinado para fazer aquilo. Aquilo ali é um ato de imobilizar por alguns segundos, não pode passar nem mais de um minuto fazendo aquilo ali, senão corre o resultado, produzir aquele resultado que produziu, o resultado morte, né? O pior dos resultados possíveis, que é o resultado morte. Os policiais são preparados, geralmente, mas eles não agem de maneira igualitária com os negros lá nos Estados Unidos. Eles agem de forma tendenciosa. Isso aí não é só eu que estou dizendo. São várias pesquisas, várias reportagens, e lá, essa questão lá, tem bairro negro, de gente negra, e bairro de brancos. E lá tem essa questão de não poder se misturar muito, de não poder casar, uma família negra não aceita o filho ter uma namorada branca. Tem essas questões lá. Essa questão dos Estados Unidos é bem mais complicada do que a nossa. Eu espero que a nossa não chegue nunca chegue a esse nível, né? Porque lá já está tipo assim, pena de morte ser negro. Lá é uma pena de morte ser negro. Só não sabe quando ele vai morrer, mas já sabe que alguma coisa ele vai cometer e vai ser assassinado. Tá bem mais generalizado, tá bem mais, é muito mais generalizado, né? Essa questão é muito mais grave, né? Muito mais gravosa. Então, só voltando a falar de Covid aqui, nós tivemos aí o caso recente, que o Ministério da Saúde ele deixou de divulgar o número de dados acumulados, né, de mortos, e também, não só de mortos, mas também o número de casos totais da Covid-19. Isso teve uma repercussão muito negativa, vários especialistas criticaram, né, porque vai contra o que se pensa do Estado diante do que a Constituição Federal afirma, porque se o Estado é garantidor, deve ser garantidor das políticas públicas de saúde, entre outras políticas, mas também de saúde, né? Ele não pode deixar de ser transparente. Isso vai até contra o princípio da publicidade, né? Que é um princípio que a gente vê no direito administrativo. Transparência também. Tem que ser públicos. Os atos dos governamentais precisam ser públicos. Eles não podem ser sigilosos. A regra não é o ato sigiloso. Sigiloso é só quando for importante, necessária a segurança, né, do Estado, soberania, entendeu? E por conta veio uma decisão do ministro Alexandre de Moraes que mandou que isso fosse restabelecido, né? Até o ministro da Saúde deu, depois de muito tempo, que ele nunca tinha dado uma entrevista, deu uma entrevista falando a respeito desse assunto, dizendo que estava voltando que não era a intenção deles tirar e tal. Mas não foi o que se viu. Agora que se está, por meio de uma decisão judicial, obrigando com que eles voltem a fornecer os dados da forma como eram. Porque eles só queriam fornecer os dados das últimas 24 horas para frente. Com certeza. Feriu o princípio da transparência, o princípio da publicidade, o princípio da responsabilidade pública, porque tem o dever de passar os dados para a população. Ainda tem um outro crime que está sendo cometido aí, que ninguém está falando, que é o crime de responsabilidade. É mais um crime que ele está cometendo. Sim. Pelo que eu estou acompanhando aqui, já passou de 40 protocolo de impeachment lá na Câmara dos Deputados. Já passaram de 40 pedidos, né, por crime de responsabilidade que esse presidente comete diariamente. Eu acho assim que a gente tocou no cerne. Falar de racismo é muito amplo, né? Mas a gente tocou no cerne da questão, fizemos um paralelo, um parâmetro histórico, falamos as coisas lá nos Estados Unidos e daqui do Brasil. Então, eu só tenho que agradecer. Agradecer o público, quem assistiu, eu tenho certeza que gostou, teve vários comentários, a live foi uma excelente live, e eu queria só agradecer, parabéns, boa noite, e até a próxima, pessoal. Tá certo. Bom, só para finalizar, nós estamos aí a 5 minutos de encerrarmos aqui. Eu quero agradecer a presença de todos aí, os comentários, tá? O engajamento, que é sempre muito bom. A gente deseja sempre que vocês tenham esse engajamento com a gente. Se vocês sempre tiverem dúvidas aí, podem perguntar durante a live, tá certo? Agradeço muito, acho que a gente conseguiu delimitar pelo menos os principais pontos, né? Porque como a gente já foi amplamente falado aqui, essas discussões são muito amplas.
principalmente no que diz respeito a racismo e injúria, e também fazendo a diferenciação, né, entre racismo e injúria racial, né, falando do contexto histórico e do contexto atual, e falando a respeito da Covid-19, né, do que realmente funciona para conter a disseminação desse vírus, né, e o que pode ser feito aí, que está sendo feito por alguns países, inclusive até o Paraguai, como foi falado também, né, entre Nova Zelândia e a França também, com relação no sentido de tentar controlar mais esse vírus, né, essa epidemia. Só finalizando, o Brasil ele pode ser um dos primeiros países, tá, vai ter prioridade, porque foi o primeiro país fora do Reino Unido a ter a vacina da Covid, tá? Porque tem muitos voluntários do Rio de Janeiro e São Paulo que receberam se voluntariaram para receber essa vacinação. Então, portanto, o Brasil ele pode ser prioritário com relação ao recebimento dessa vacina da Covid-19. E também por conta dos especialistas que sempre batalharam bastante a respeito desse assunto. Tá só certo? Fazendo um adendo ao que tu falou, acabaste de falar, o Brasil seria um dos primeiros a receber, mas pelo fato de nosso governo romper com a OMS, e o Brasil vai ficar para o final da fila agora. Já foi falado isso essa semana também. É porque essa notícia, essa questão de prioridade, foi falada no começo dessa semana também, e final da passada. Pois é. As notícias vou com esse governo. Todo dia tem uma novidade, não dá para ficar atualizado. É muito complicado. Verdade, com certeza. Com certeza. É sempre uma coisa nova. Então tá certo. Muito obrigado, doutor Thales, pela sua participação. Agradeço a todos aí na nossa live. Estamos encerrando aqui. E espero a participação dos senhores aí, das senhoras, na nossa próxima live aí, tá certo? Muito obrigado e boa noite. Tchau. Boa noite. Tchau.